Olá, esse é o canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos os queridos irmãos que se reúnem como igreja no YouTube. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. E vamos estar falando aqui hoje sobre as 70 semanas de Daniel. Quero mandar um abraço aí todo especial para toda a família Batista, a família do Cristo também ressuscitado, né? Aquele que aprendemos a chamar de Jesus. Então hoje nós vamos estar falando aí sobre as 70 semanas de Daniel, onde nós já ouvimos muitas ministrações, muitos ensinamentos sobre esse assunto relevante. Então hoje eu quero estar compartilhando com vocês um pouco aqui sobre esse assunto tão importante que já está cumprido. Quero mandar um abraço aí também para os nossos queridos irmãos preteristas do Brasil, todos os irmãos que acreditam que todas as profecias já se cumpriram, que não é uma religião, não é uma coisa nova, não é uma coisa nova que nós inventamos. Preterismo significa aqueles que creem que as escrituras estão já cumpridas, estão consumadas. Eu quero fazer uma leitura rapidamente com vocês, porque nós estamos com um probleminha aí com o celular, até nós comprar aí uma câmera boa para nós fazer vídeos aí maravilhosos ao vivo. Fiz o vídeo aí, mas deu um probleminha ao vivo também, ficou muito oscilando, muito falhando, e não deu para nós entender bem a mensagem. Mas eu peço a você que se inscreva nesse canal, dê o seu like, convida a sua família para estar assistindo, os colegas do Face também, os amigos, porque aqui estamos aprendendo um com os outros. O dono da verdade aqui é o Salvador, é o Espírito dele ressuscitado. O dono da igreja também é Cristo, Yahushua, ungido, falar assim, aquele que foi ungido para fazer a obra salvífica, para os eleitos, para regenerar o espírito dos eleitos. Então, eu convido você e sua família para estar participando desses vídeos que vamos estar aqui gravando aqui nessa plataforma digital do YouTube. Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos entrar aqui no capítulo 9, versículo de número 24 de Daniel, que eu já falei para vocês, vamos entender na Bíblia. A Bíblia tem que ser entendida de uma forma simbólica, de uma forma literal, de uma forma profética. A Bíblia não pode ser entendida somente de uma forma literal, também não pode ser entendida de uma forma só simbólica, também não pode ser entendida de uma forma só profética. E eu quero falar para vocês também, categoricamente, que eu não tenho um problema de mudar. O que eu aprendi no passado, as coisas que eu aprendi que estão corretas, eu continuo com as coisas que eu aprendi que são corretas, mas as coisas que eu aprendi que não são corretas, que não são, falando assim, que não é o evangelho, que o Cristo ressuscitado apareceu para Paulo, levou ele ao terceiro céu e mostrou coisas inafáveis, coisas maravilhosas para ele. Se não for o evangelho, se as coisas estiverem fora, as coisas que eu aprendi lá no passado que ficou fora do evangelho, que o apóstolo Paulo pregou aos romanos, aos hebreus, porque o evangelho é de Romano aos hebreus. Evangelho não é Mateus, Lucas, Marcos, João, não é. Ali é lei mosaica ainda, por isso que ele veio cumprir a lei. Mas este é outro assunto, vamos entrar direto ao ponto, porque o vídeo aqui não tem, nós temos aí com um celular, mas Deus vai estar preparando aí câmeras especiais para nós estar fazendo aí umas gravações maravilhosas para a glória do Pai. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz a 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Pega a sua Bíblia, vamos correr aqui na Bíblia, vamos entender a Bíblia, porque ela é maravilhosa. Diz assim, no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas,
e 62 semanas, e as ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma imundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o asolador. E isto até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o asolador. Aí está Daniel capítulo 9, e versículo de número 24 ao 27, que é o último versículo. Então, meus amados, nós lendo a Bíblia, entendendo que tem coisas na Bíblia que não tem como não tem como a gente falar assim, trazer isso para o futuro. Por quê? Porque a gente vê que a Bíblia, os copistas, quando copiaram, eles deixaram bem claro para nós que esta história ela é tão genuína, ela é tão verdadeira, que tudo que foi profetizado foi cumprido. Nós pegando o Antigo Pacto, pegando a lei de Moisés, vendo a história, e eu sempre falo que o Antigo Pacto é muito bom a gente ler, porque nós vai vendo o poder e a soberania de Deus, que é tão maravilhosa, é tão maior. Então a gente vai vendo que as escrituras todas teve o seu cumprimento no seu determinado tempo, no seu determinado ano. Então, igual eu falei, eu não tenho um problema de mudar aquilo que eu aprendi no passado que estava errado, eu mudei e sempre irei mudar, que o homem interior cresça, evolua. Agora, nós temos que ficar nas escrituras, nós temos que interpretar a Bíblia da forma que ela já está interpretada. A Bíblia não precisa de intérpretes, não precisa de teólogos, não precisa de bacharel em teologia, não precisa ninguém defendê-la, porque ela já tem a sua própria defesa. Então, a Bíblia, ela é a história da humanidade, a Bíblia ela é a história nossa, ela é a história dos eleitos, ela é a história dos filhos da perdição também. Ela fala de um Criador soberano, que é só Ele que reina, é só Ele que é Deus. Ele vem mostrando que não existe nada além dele. Ele comanda em cima, ele comanda embaixo, ele comanda na terra, comanda nos céus. Mas só que veio um segundo poder. Ao passar dos tempos, a gente vê até no Antigo Pacto, quando ele diz não fazer outros deuses, porque ele sabia. E passado os tempos veio criar um segundo poder, interpretar um segundo poder, criar um Deus na sua mente para se opor contra o Criador. Mas só que, como eu falei, meus amados, a Bíblia, ela tem que ser lida de forma literal, profética, simbólica. E muitas vezes tem que ter matemática para entender, como esse assunto tão relevante de Daniel, capítulo 9, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. Mas vamos entender. Nós temos aqui uma passagem que fala de 70 semanas. 70 semanas. O que é, Fernando? 70 semanas. 70 semanas é 70 vezes 7. 70 números 7. Então, deixar bem claro aqui para vocês que essa era uma leitura que na língua hebraica, outrora, eles entendiam que não era contado como dias, mas era contado como anos. Então, não era dias comuns, mas era anos. Então, no lugar de dias comuns, era contado anos, era língua profética. Então, era uma soma de 70 vezes 7, que quer dizer 70 semanas. E 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, nós vamos para a matemática, deixando um pouquinho a leitura profética, simbólica, literal, e vamos entrar um pouquinho na matemática. Quando falamos 70 vezes 7, quer dizer, são 7 vezes
são 70 vezes 7. Vezes, então vamos fazer uma soma de 70 vezes 7, que nós vamos chegar a um resultado de 490 dias. Como eu falei, não, é 490 anos, não é dias. Não é 490 dias, é 490 anos. Então, a profecia que veio direto do anjo Gabriel, quando ele estava orando ali pelo seu povo, pelos hebreus, porque o profeta Jeremias, que chegou para nós como Jeremias, que é Yemial, ele começa a lembrar e dizer, chegamos aos 70 anos, Pai. Deus, eu estou confessando o pecado do meu povo, e a Bíblia diz que rapidamente viu um anjo voando com a mensagem direto do Criador, direto do Espírito de Deus para Daniel. E o anjo Gabriel revela a mensagem e diz, você é muito amado, Daniel. E eu vou revelar as coisas que vão acontecer até o fim dos tempos. Então a gente vai entendendo que quando a palavra que aparece fim dos tempos, não está dizendo que é o mundo chamado mundo cosmo, um final da humanidade. Não é isso. Está falando de um fim de uma geração, fim do século, fim de uma época. Isso tem que ser entendido de uma forma muito inteligente. Então, você me pergunta, então não haverá final da humanidade na Bíblia? Deus não vai destruir a humanidade? Não, de forma nenhuma. Porque a gente ficando aqui ainda no Antigo Pacto, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, diz, passará geração vem, geração vai, mas a terra ela permanece para sempre. Então, quando o anjo fala que está determinada sobre o teu povo, sobre a tua cidade, que era Jerusalém, né, estava determinado um tempo para aquele povo, porque eles já estavam em rebeldias. Até o próprio Nabucodonosor, a gente conhece a história que vai de Jerusalém, eles levam eles cativos, eles se distanciam, porque pecado para os hebreus, outrora, era transgredir a lei. Quando eles transgrediam a lei de Moisés, eles transgrediam, então eles não conseguiam cumprir todos os seus mandamentos. Então o pecado para os judeus era transgredir a lei de Moisés. E quando ele diz, estão determinadas sobre o seu povo 70 semanas, 70 setes, não de dias, mas de anos, nós faz uma soma de 70 vezes 7, que dá 490 anos. Então, ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão, a profecia, para ungir o Santíssimo. Aí ele fala, sabe, entende, versículo 25, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 62 semanas, e as ruas e os muros edificarão, mas em tempos angustiosos. Então preste bem atenção. Primeiro, desde a saída da ordem. Que ordem foi esta? A ordem veio de quem? Então, nós precisamos aí percorrer a Bíblia para nós entender essa ordem. Primeiro, vamos lá. O livro de Esdras, eu não vou ler todos os capítulos, porque o vídeo não vai suportar. Esdras, nós temos aí Esdras depois de Segundas Crônicas, lá no capítulo de número 7 e versículo de número 13, uma ordem de um rei, e esse rei chamava Artajerjes, né? Essa ordem, pelo calendário, pela cronologia, pelo calendário, fala que ele reinou de 457 a.C. Nós temos aí 3 datas. Nós temos uma data do rei Ciro, que é 538, e nós temos uma data do rei Dário, que é 520. Nós temos três ordens que foi profetizada aqui para Daniel, que foi falado para Daniel. Nós temos 3 ordens de reis, né,
que essa ordem foi dada por os reis, mas só que só uma delas é verdadeira. Então, eu não vou ir muito longe nesse texto, porque o vídeo não vai suportar, mas eu quero estar lendo com vocês aqui a ordem que foi correta, se foi a ordem esse ano antes de Cristo, 538, se foi esse ano 538, ou se foi o 520, ou se foi o 457 a.C. Essa ordem foi de Artaxerxes, que se cumpriu nas 70 semanas de Daniel, ou se foi a ordem de Ciro ou de Dário. De Ciro em 538 e de Dário em 520. Então, vamos lá, no capítulo 1, versículo de número 7 de Esdras. Pega sua Bíblia, fica à vontade, meu amado, pega seu cafezinho, senta no seu sofá, porque aqui é o canal Yahushua Reina para sempre. Estamos aqui aprendendo um com o outro. É muito importante nós aprender aqui as profecias cumpridas da Bíblia do Almeida. Vamos lá. Capítulo 7, versículo de número 13, diz assim. Vamos ver essa ordem aí, profetizada das 70 semanas. Capítulo 7 de Esdras, versículo de número 13, diz assim. Por mim se decreta que o meu reino, todo aquele que do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei de Deus que está em suas mãos. Então nós vemos aqui o rei Artaxerxes orientando, né? O rei Artaxerxes orienta e dá ordem para reedificar o templo. Essa ordem aqui é dada por Artaxerxes. Olha só como que isso é maravilhoso. Então, Esdras, ele recebeu essa ordem. Versículo capítulo 7. E passada estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Equilias, a gente vai nessa genealogia. Então, ele passa essa ordem que o anjo revela para Daniel. E essa ordem aqui é a ordem correta. É a ordem que, pelo estudo cronológico, é o ano 450